entre aspas, neutra que o pessoal tem do texto. Olha, recorde isso. Que o pessoal tem mesmo do cânon bíblico, né? Mas o pessoal, geralmente, quando fazem um comparativo entre o cânon bíblico e, por exemplo, os textos da mitologia grega, os textos da mitologia nórdica, o pessoal diz que esses textos, mitologicamente falando, são mais divertidos, né? Que você tem a figura dos deuses ali agindo e tal. Eu digo, gente, é porque, infelizmente, o livro de Enoch não entrou, né? Dentro do cânon, porque é mitologia até dar na canela. É muito legal mesmo. Eu recomendo que vocês leiam. Quando chegar no livro da astronomia, vocês pulam, porque é meio chato, mas Mas, é ó, muito legal o livro. uma coisa interessante que eu achei no livro da astronomia é que ele vai falando das mudanças que acontecem na natureza por causa dos pecados da humanidade. Né? É Esse muito aspecto legal. eu achei interessante. É muito legal. Tem isso mesmo, é bem interessante. E é engraçado porque dá uma puxada de orelha também no livro. Ele diz o pessoal contabiliza o tempo errado porque eles não conhecem os 4 anjos que tem no sei no canto não sei aonde. Esses 4 anjos eles trazem cada um dia e aí fecha o calendário certinho e tal. É bem legal. Assim, alguns textos, né? Em alguns momentos é bem chato mesmo de ler. E aí a gente vai ver o Apocalipse das 10 semanas. Né? Essas 10 semanas é interessante porque vai ter separação lá, aparece nesse trecho de Enoch 93 e no capítulo 91 também vai aparecer. E é dividido dessa seguinte forma, né? Você tem o início do mundo até o dilúvio, então, que no livro muitas vezes fala de primeiro fim do mundo, né? Então, o primeiro fim do mundo seria o dilúvio, o segundo fim do mundo seria o fim de Vera, né? Que é o apocalíptico. Mas já depois desse dilúvio você já tem um novo aumento da maldade, né? Que já vai ser a característica da terceira semana, ou seja, foi feito dilúvio para purificar a terra, mas logo que depois do dilúvio a humanidade já vai se corrompendo de novo. Né? O que dialoga novamente com o texto bíblico de Gênesis. Né? Porque lá em Gênesis você vai ter, após o dilúvio, a construção da Torre de Babel. Né? Vai ser a primeira tentativa da humanidade de alcançar os deuses de novo. Né? Então, que vai ser até um sinal de iniquidade de tudo, a ponto de Deus descer, né? E vai dizer, confundamos os homens para que eles não se entendam e não cheguem aqui. Né? Na quarta semana, ele fala que os justos serão conhecidos e são estabelecidas leis que todos devem seguir. Nesse texto aí, nesse momento aí, parece estar fazendo uma menção a Moisés. Aí vai dizer, um povo eleito vai ser conhecido, né? Como é que se diz? Jacó aí vai ser escolhido, vai ser estabelecidas as regras com Moisés. Dá a entender que é esse momento. Depois se fala na quinta semana que é edificar numa casa de glória e de realeza. Quando você vai interpretar, parece fazer uma menção à ascensão dos reis, né? Que vai acontecer nos livros de Samuel, falando da casa de Davi, da construção do templo por Salomão. É interessante que na sexta semana ele fala que essa casa de glória e de realeza que é construída, ela vai virar uma casa de cegos e de cessos, né? Provavelmente fazendo aí uma menção à destruição causada tanto por assírios como por babilônios, a destruição do templo, porque ele fala que a casa é destruída, né? E aí depois, na sétima semana, começa o julgamento. Né? Lembrando que o livro de Enoque vai ser construído, vai ser compilado, escrito, como a gente viu, cerca de 3 antes da Era Comum. Então a gente está falando ali de domínios de outros povos sobre Judá, né, de influência mais para frente dos povos gregos, né? E aí vai falar, a partir da sétima semana, né? Templos pagãos destruídos, vai ter violência exacerbada em toda parte, é cedida aos fiéis uma espada para retribuir o mal aos ímpios. Então, é uma coisa que é interessante no livro de Enoque, que não é um julgamento divino. Tem um julgamento divino aí também por trás, óbvio, né? Mas o julgamento divino ele é efetuado pelos considerados justos, né? Então Deus dá a ferramenta para que os justos executem o julgamento. Né? E aí os justos, nesse momento, aí, eles têm liberdade para retribuir o mal que foi causado a eles. É um caráter um tanto vingativo aí nessa parte. Né? Depois, na nona semana, você tem um julgamento final dos ímpios, né? Porque não basta matar, eles têm que ser julgados depois da morte também. Não é isso? E depois desse julgamento, os seres humanos eles vão buscar essa retidão, né? O mundo aí vai ter se purificado do mal, a humanidade vai saber dessa purificação que já aconteceu 2 vezes, então ela vai tentar agora seguir o caminho que é considerado direito, o caminho que é considerado correto, né? Os anjos que lá no começo do livro eles causaram toda a ruína na humanidade, eles vão ser julgados e vão ser condenados agora. Né? Eles já viviam presos durante todo esse período. É interessante porque tem um momento do livro que fala que no abismo, né, que ele chama de Tártaro,
esse abismo, fazendo uma menção justamente à visão grega, né, de prisão no submundo, né, porque no Tártaro está aprisionado os titãs, né, os titãs estão aprisionados lá, Crono está aprisionado lá, né, e ele vai dizer, né, os anjos estão aprisionados no Tártaro, os gigantes, né, que foram gerados pelos anjos estão aprisionados lá, né, o que é uma contradição dentro do próprio livro, que o livro fala que os gigantes são mortos pelos anjos de Deus, mas depois fala que os gigantes estão aprisionados lá no Tártaro, né? Mas nesse momento ocorre esse julgamento e aí você tem um novo céu e uma nova terra. Como a gente viu desde a primeira aula, sempre os mitos apocalípticos eles voltam para o início, né? De uma era de ouro, onde tudo era perfeito, tudo era bem encaixado. Então o livro de Enoque, no Apocalipse das 10 semanas, ele não fugiria desse padrão, né, também. Você tem lá o novo céu, a nova terra e todo o pecado que existia antes foi aniquilado. Né? Não existe mais. No livro de Enoque, inclusive, ele vai dizer que as pessoas nem lembram o que é que significa essa palavra. Né? Tipo assim, não existe, então ninguém sabe o que é, a palavra não significa mais nada, perdeu o sentido. As pessoas não têm contato com isso. É bem interessante. Bom, a gente vai falar do Apocalipse de Pedro, continuando os apócrifos. Esse teria sido escrito entre o século I e II da era cristã, e ele vai ser citado pelos estudiosos como a principal fonte da visão medieval do céu e do inferno, inclusive com menções a possivelmente ser a inspiração para a estrutura do céu e do inferno do inferno de Dante, né, da obra, e de várias outras definições. Ele vai dizer que as várias gravuras, desenhos, representações que já foram feitas a Divina Comédia, né? Várias representações que já foram feitas do céu e do inferno, elas provavelmente teriam sido inspiradas nesse Apocalipse de Pedro, porque ele vai vislumbrar esse céu e esses infernos e as punições dos infernos e os prazeres que as pessoas vão ter no céu. Então ele fala no final do livro que quem vai revelar para ele essas características vai ser o próprio Cristo, e ele vai dizer no final do livro que o próprio Deus mandou que aquilo não fosse revelado para a humanidade, que aquele conteúdo devia ser secreto. Eu achei muito legal, porque aquela coisa de você dizer que é secreto é você deixar a curiosidade para todo mundo querer saber o que tem escrito, né? Porque é secreto. E os temas principalmente os prazeres do céu para cada virtude e as punições do inferno. Tem um problema com esse Apocalipse, porque a gente tem só fragmentos dele. Então, a gente tem uns 4 fragmentos diferentes que, às vezes, tem inconsistência entre eles. Então, é muito complicado a gente conseguir fazer uma leitura completa dele, por exemplo. Né? Em português, eu encontrei principalmente 2 versões, a etíope e a do grego koiné, mas tem outras versões que foram achadas em outros lugares e a gente só encontra mais em inglês. E, mesmo assim, eu não encontrei essa descrição pormenorizada dos prazeres para cada virtude. Eu não encontrei. Não sei se foi problema meu, mas eu pesquisei e não consegui encontrar para ler, para poder falar para vocês. Agora, as punições do inferno, aí estão tudo lá. Eu achei curioso isso, né? As coisas boas o povo não divulga, mas as coisas ruins, no instante, a gente acha, né? Então, eu vou falar só o que eu consegui encontrar sobre as características do céu e a gente vai ver mais as descrições dos desgraçados do inferno. Então, no céu, a gente tem uma descrição de corpos resplandecentes. Então, você tem essa ideia do corpo. Eu ia pedir para o Glauco explicar a distinção entre... Eu estava lendo um artigo, aí eu fiquei em dúvida. Essa distinção entre mentalidade apocalíptica e a definição de gênero apocalíptico, que a impressão que dá, quando vocês estão explicando todos esses livros, né, é que existem aqueles que são do gênero apocalipse e os outros têm uma mentalidade apocalíptica, é mais ou menos assim, ou eu estou enganado? É porque, assim, tem alguns autores que defendem que o apocalipse não é um gênero, entendeu? Eles defendem que ele é como se fosse um mecanismo, uma ferramenta que você pode utilizar dentro de qualquer gênero de texto. É tanto que a gente vai encontrar esses apocalipses aparecendo em outras obras que não são classificadas como apocalipse, entendeu? Aí esse pensamento apocalíptico talvez seja uma maneira mais flexível de você falar desses momentos que o texto dá esse direcionamento apocalíptico para as coisas, né? Então a gente pode pensar dessa maneira mais flexível. E o gênero apocalipse seriam as obras que foram destinadas exclusivamente para falar sobre isso.
Então, eu acho que é mais uma definição que o autor, uma diferenciação que o autor quer fazer nesse sentido. Porque eu encontrei autores que defendem a ideia do gênero, e eu encontrei autores que defendem essa ideia de que o Apocalipse não é um gênero, ele é como se fosse uma ferramenta que você utiliza no seu texto para indicar, nesse momento, para falar sobre essa punição, ou sobre essa promessa de punição para os ímpios no fim dos tempos. Entendeu? Então, eu acho que é mais essa divisão. É complicado porque, assim, o termo que tu usou, né, gênero apocalíptico e depois mentalidade apocalíptica, a gente fez algumas discussões aqui a nível de psicologia analítica, de arquétipos e tudo, então, assim, aparecem mitos de caráter apocalíptico em todas as mitologias quase, porque fazem menção a uma coisa que é muito natural nossa. Então, assim, mentalidade nesse sentido, será que era isso que eu queria trazer, ou será que é essa questão realmente do texto em si? Como o Ney explicou, né? Você tem um gênero, você vai ter uma obra que é destinada para aquilo ali, e outras pessoas que não, elas pensam de uma maneira mais ampla, né? Que você não precisa ter uma obra dedicada a aquilo, mas você vai ter, dentro de obras, coisas que remetem ao Apocalipse. Aí, assim, a tua pergunta ficou um pouco, assim, complicada da gente responder devido a isso. Entendeu? Pelo tempo que tu usou, não sei se foi esse tempo que a gente mencionou em algum momento, ou se foi em algum canto que tu viu. Porque tu falou que é um artigo, né, e tal. Mas o que o Ney te explicou deu para ficar claro, mais ou menos? Sim, foi nesse sentido aí mesmo que o Ney colocou. É porque eu já vi vários autores, eles tentam fazer essa distinção, né, do gênero propriamente dito, do pensamento, como se fosse o pensamento apocalíptico. Ele até chama de outro nome, né? Eu não estou lembrando agora o nome específico, mas ele tem um nomezinho. Mentalidade apocalíptica. Mas ele tem outros... mas tem outros autores que usam um nomezinho para apocalipsismo, uma coisa assim. Eu não estou lembrando agora exatamente o termo. Mas aí tem muitos artigos que começam tentando fazer essa distinção do que é o texto apocalíptico propriamente dito e do que é esse pensamento apocalíptico, essa visão apocalíptica, esse raciocínio, nessa mentalidade, como ele falou. Eles chamam de apocalipsismo, Ney. Isso, apocalipsismo. Pronto, é isso mesmo. Essa separação que eles tentam fazer, porque aí na maioria dos artigos eles dizem, a gente não vai tratar sobre esse pensamento apocalíptico, a gente vai tratar do artigo literário, do texto como literatura, entendeu? Para fazer essa diferenciação. Que essa discussão é muito interessante, dá para fazer até trabalho sobre isso e tal, é muito interessante. Uhum. É interessante porque, por exemplo, esse termo apocalipsismo, ele faz a gente lembrar daquela série que tu, inclusive, achou, né, de 3 livros que tratam de apocalipse do judaísmo, do cristianismo, dos textos do Oriente Médio e dos textos modernos, né, de coisas modernas. Então, a enciclopédia que eu achou bem interessante, que são 3 volumes, cada um deles tratando desses assuntos. E eles falam justamente isso, né, os apocalipsismos, né, a enciclopédia do apocalipsismo, né, em inglês. Né. Uhum. Bom, voltando ao céu, né? Então, a gente vai ter essa descrição de corpos resplandecentes, né? O Pedro vai descrever, ele vai ver 2 seres, 2 homens que são muito... O corpo deles é muito resplandecente, muito brilhoso, muito, muito belo, e ele vai perguntar quem são, e Cristo vai dizer que são aqueles que são justos, né? Os justos, os que seguem os princípios de Deus, que vão ter aquele tipo de corpo quando for para o céu, né? Dotados de glória e de beleza, que ele fala que são indescritíveis, que não tem como você dizer quão belo é. E ele fala de corpos que são brancos e vermelhos, e que é como se fosse uma mistura das duas coisas, e que é muito belo essa visão que ele fala, de cabelos lisos e brilhantes também. E aí ele pergunta onde essas pessoas vivem. E aí é o momento que o Cristo vai mostrar para ele os céus, né? E aí ele vai mostrar essa terra fértil, com plantas que dão frutos o tempo todo, que é um lugar perfumado, que o Pedro até fala que ele consegue sentir o aroma do perfume de longe, né, desse lugar, que seria o céu. E esse lugar ele é repleto de anjos, que também são resplandecentes, e que eles estão sempre ao redor de todas as pessoas que estão lá. Fala, Gal. Só uma coisa que é curiosa, que eu não tinha visto isso, vi agora e achei interessante. Essa descrição que tu faz, né, desses santos, né, eles tinham os corpos brancos e vermelhos ao mesmo tempo, os cabelos lisos, brilhantes, e
No último fragmento do livro de Enoque, na quinta divisão, né, que tem os ensinamentos, tem o nascimento de Noé, e Noé é descrito dessa forma aí. Noé, ele tem o corpo branco e vermelho ao mesmo tempo, ele tem um cabelo que é brilhante e tudo. E eu fico pensando se não são pessoas albinas aí, porque a descrição é muito próxima. É muito próxima. É. Aí, assim, a parte que eu queria mais ver era essa parte que ele descreveria os prazeres de cada uma das virtudes, mas infelizmente eu não consegui encontrar esse trecho. Mas aí o Pedro está visitando, como se fosse essa visita que ele faz aos céus, né, junto com Cristo, seria mais ou menos na época em que o Cristo tinha ressuscitado, né, quando ele se encontra com seus discípulos, e eles começam a perguntar para ele sobre essas questões de como é que eles devem proceder, como é que eles devem seguir tudo, e aí eles vão ter esse vislumbre, né, do céu e do inferno. Então, ao mesmo tempo que eles vão visitar o céu, de repente eles se encontram visitando o inferno e todas as punições das pessoas que estão nesse inferno. Aí vamos lá, se prepare. A gente vai ter o pecado e como essas pessoas são punidas, né? Do verso 22 ao 30 e alguma coisa. O primeiro pecado que ele chama de blasfemar a justiça. As pessoas são penduradas pelas línguas acima de uma fogueira, e aí eles sofrem eternamente pendurados e com essa fogueira abaixo deles, né? Aquecendo eles. Os outros, né, que teriam afastado a injustiça, né, aqueles que cometeram o pecado de afastar a injustiça, eles são jogados em um lago de lava ardente e são executados por anjos tiranos. Então, eles estão eternamente sofrendo, né, com esses anjos. Aqueles que adornam-se para o adultério, como ele fala lá no texto, né, são as pessoas que cometeram adultério, são pendurados, as mulheres são penduradas pelos cabelos e os homens pelos pés e em cima de um lago de lava. As pessoas que cometem assassinato, eles vão para um lugar estreito, repleto de répteis malignos que mordem, que ficam mordendo as pessoas que estão lá. Isso, eles são constantemente devorados por vermes. E ele fala que os assassinados por aquelas pessoas, eles assistem aquelas pessoas sofrendo. E aí uma coisa que me chamou a atenção, um dos artigos que eu li, ele falava assim, que não é claro onde esses assassinados estão. E aí fica uma dúvida se essas pessoas assassinadas, elas assistem essa tortura, né, dos assassinos do céu, ou se elas também estão no inferno junto com os assassinos, né? E aí foi uma questão que eu fiquei refletindo um tempo por causa disso. O outro pecado, né, que é conceber fora do casamento e abortar. Aí são só as mulheres, né, nesse caso, elas são punidas sendo jogadas num lago de fluidos dos castigados, então todos os fluidos que são expelidos das pessoas que estão sendo castigadas caem nesse lago, e essas mulheres ficam dentro desse lago, e tem crianças que estão chorando o tempo todo ao redor, que ele fala que são as crianças que foram abortadas, né, e elas disparam raios ou fogo disparam esses raios que ferem os olhos dessas mulheres. Achei interessante a psicologia aí, né? Elas estão sujeitas a ouvir o choro das crianças, que é um som que a gente considera horrível, né? A gente não consegue, psicologicamente, biologicamente, ouvir choro de criança. A gente não consegue. É uma tortura psicológica também, né? Além da tortura física. Aqueles que perseguiram e mataram os justos, eles vão ser queimados até a metade, jogados em um lugar escuro, e lá eles são flagelados por espíritos malignos e devorados por vermes. As pessoas que caluniaram Deus vão ser içados por um ferro incandescente, e ele descreve que as pessoas mordem os lábios de tanta dor. As pessoas que praticaram falso testemunho, né, os mentirosos, né, vão morder a língua e vão ter fogo ardente nas bocas. Aqueles que não se compadeceram com os pobres, principalmente os ricos, né, que ele fala que tinham muitas posses e que não se apiedaram com o sofrimento das pessoas que não tinham, eles vão estar num lugar que é cheio de rochedos incandescentes afiados, e elas são pessoas maltrapilhas, né? Elas usam farrapos e elas estão sempre se ferindo nesses rochedos. As pessoas que emprestaram dinheiro a juros, elas vão ser jogadas num lago de pus, sangue e lava, e elas estão dentro desse lago ajoelhadas. Eu só imaginando tanta gente. Pois é, Ana, eu também, esse mesmo problema. E tentando escapar, né? Fugir.
De todos esses aí. Esse último, ele tem, eu achei um artigo que interpretou de uma forma, mas dá para interpretar de outra. Aí eu tentei encontrar uma forma mais amena de botar. Ele fala que são pessoas que se comportam como sexo oposto, né? Homens que se comportam como mulheres e mulheres que se comportam como homens. Aí algumas pessoas interpretam aí o homossexualismo, né? Os homossexuais. Mas a maneira como está escrito não direciona especificamente para isso, né? E a gente tem que entender que foi escrito numa época que tinha um pensamento diferente. Então, o mais próximo que eu encontrei para botar assim é nesse sentido. Essas pessoas seriam atiradas em um grande precipício e puxados novamente, seria um suplício eterno. E aí eu me lembrei muito dos supliciados do Tártaro, né? O Sísifo, que sobe uma pedra e a pedra volta. Né? As Danaides, que enchem um poço sem fundo. Então, são trabalhos repetitivos, né? O Ixion, que fica girando na roda eternamente. Aqui do mesmo jeito, eles são lançados no precipício, içados de volta e lançados novamente e eternamente nesse processo. As pessoas que fazem sem cabo, né? Esse é o problema. As pessoas que fazem imagens de si mesmo em lugar de Deus, né? Ou seja, que idolatram outras coisas, inclusive a si mesmo, vão ser golpeados com bastões de fogo, e aquelas pessoas que abandonaram o caminho de Deus vão ser queimados. E aí, dependendo do fragmento, tem mais, certo? Eu achei que já bastava pra gente. Pois é. Sim, as virtudes, as benéficas das virtudes ninguém encontra, mas as danações do inferno é bem fácil de achar. Eu acho que o pessoal lê mais o inferno de Dante do que o paraíso de Dante. Pois é. Aí ele fala, né, os autores falam que muitas das ilustrações que foram feitas para representar o inferno e o céu, elas teriam se inspirado nesse Apocalipse de Pedro. Né? E aí aqui é um exemplo de um artista, de um Frei, onde ele fez essa representação dos lugares do inferno, né, e das punições. Me perguntando se as artes do Hieronymus Bock, né, foram baseadas nisso também. Aí vamos para os oráculos sibilinos. Oráculos sibilinos serão o último livro que a gente vai ver. Inclusive, desse ciclo de palestras, então nós vamos encerrar com ele agora. Né? Os oráculos sibilinos, eu não sei, aí eu eco a fala do Ney, né, em relação ao Apocalipse de Pedro, né? Não sei se foi uma falha minha, um defeito meu, mas eu achei poucas menções a eles em português. Né? Você acha uma coisa aqui e acolá. Os livros mesmo em português eu não encontrei em inglês. Né? São um conjunto de vários livros, mais de 10, e como a gente não tem tempo hábil para isso, a gente vai pegar um desses que tem caráter apocalíptico e que é curto, né? Que é o livro 2, dos Oráculos Sibilinos. Eles vão ser escritos mais ou menos nesse período, de 150 da Era Comum até 300 da Era Comum. Eles têm caráter fortemente judaico e cristão. Né? São livros que são baseados em uma tradição que existe desde a antiguidade. Você tinha as pitonisas, né, da Grécia Antiga, as sibilas. Né? As pitonisas elas, operavam dentro do templo de Apolo, as sibilas elas eram videntes também, mas elas não operavam dentro do templo. E normalmente elas tinham as profecias registradas, essas profecias eram encerradas dentro de templos, e aí em momentos de dificuldade, momentos de crise, essas profecias elas eram verificadas, né, elas eram lidas para a população ter algum tipo de orientação em relação a como passar por essa crise que estava se apresentando naquele momento. Segundo o comentador dos oráculos, né, quando eu li, ele fala que os oráculos que nós temos provavelmente não são os oráculos verdadeiros, óbvio. Né? Os oráculos, os últimos que existiam, foram perdidos em incêndios que teve em Roma. Então, não se tem muita referência a esses oráculos que foram perdidos. Mas é interessante porque é uma coisa que é da cultura clássica que vai ser assimilada pelo cristianismo. Né? Vocês veem aí o período de escrita, o período mais ou menos de dominação helênica, depois de dominação romana. Então, essa influência clássica vai ser repassada para essa literatura que vai ter um caráter cristão. E é interessante porque se você tem as idades, né, que você vê lá no Trabalhos e Dias de Hesíodo, aqui também vai aparecer, né? Os oráculos sibilinos no primeiro e no segundo livro ele fala de 10 raças da humanidade, e essas raças elas vão sempre tendo a mesma característica. São raças que começam muito bem, mas aí elas vão se degradando,
E aí essa raça ela é simplesmente varrida do mapa, surge uma nova raça e assim vai. Até surgiu a 10ª raça, que vai ser a raça final, e aí você tem com ela a eliminação desse mundo como nós conhecemos e uma volta às origens, segundo aquilo que é compreendido na Bíblia. É interessante porque no livro 1 dos Oráculos Sibilinos você tem esse percurso, né? Ela fala desde a criação do mundo, a passagem, né, de 9 raças, e aí no segundo livro dos Oráculos Sibilinos você tem a 10ª raça, que é a última, né? Que é bem interessante. A gente vai ver justamente esse segundo livro. O Oráculo Sibilino aí vai ser, os Oráculos Sibilinos, aliás, né, que são vários. Eles vão ser escritos em grego, e é interessante porque eles usam a poesia grega como métrica, né? Eles escrevem em hexâmetros poéticos gregos, então a gente tem os versos aí listados, né? Não tem essa separação por capítulos como acontece na Bíblia. Você tem os livros lá, e todos os livros aí são poesias que estão lá listadas. E aí eu separei esse livro 2 e alguns trechos do livro 2, né? Eu vou botar tudo porque não cabe. No tempo da gente, já está encerrando, então a gente vai dar só essa olhada por cima. Quem quiser depois, dá uma pesquisada aí na internet e ler o livro, provavelmente em inglês, né? Porque a gente não tem tradução de português, como eu falei. Então, dos versos 7 ao 18, você tem essa advência dessa 10ª raça, que vai ser a última. E aí, quando essa 10ª raça começa a tomar um caminho que é considerado um caminho que é ruim, o caminho que é errado, aparece essa figura, que ele chama de luminoso, né? Que essa figura vai gerar vários sinais nos céus, e um dos sinais que é muito interessante que acontece na Terra é que a cidade de Roma é destruída, né? O oráculo fala, a cidade de Roma, das 7 colinas, ela vai ser destruída, vai ser varrida do mapa. E aí, com a queda desse poder temporal, né, desse poder político, começa toda uma série de desgraças para a humanidade. Né? Os homens vão se matar mutuamente, né? Haverá fome e peste em todos os lugares, né? E vai ser, a morte vai graçar de uma maneira tão deliberada na humanidade que a autora do livro, né, a pitonisa, a Sibila, vai dizer, a Sibila, na verdade, ela vai dizer o seguinte, né, que vai ser difícil você achar um ser humano. Vai ser difícil você achar um rastro de humanidade. Ela chega a dizer que as pessoas que veem que existem os seres humanos em algum momento, elas vão se surpreender, né? Porque realmente vai ser um morticínio como nunca foi visto antes. Né? E aí vai dizer o seguinte, mas isso vai ter sinais sempre, né? Os relatos apocalípticos sempre tem sinais que indicam que esse fim vai acontecer. Né? E é engraçado porque um desses sinais aparece também nos trabalhos e os dias. Né? Ele vai dizer que as crianças elas vão envelhecer prematuramente. Né? Ele fala de crianças que já nascem de cabelos brancos, como se fossem velhos e tudo, porque vai ter esse estreitamento de tempo mesmo. Né? E ele vai dizer, ó, os hebreus, os judeus, eles vão ser perseguidos, eles vão ser destruídos. Né? Os oráculos, eles são, como são a escritura, principalmente o livro 2, que a gente atribui à comunidade cristã, e nesse início do cristianismo você vai ter disputa entre judeus e cristãos, né? Inclusive no cânon mesmo bíblico tem essa disputa entre judeus e cristãos, né? Os cristãos durante muito tempo, isso na nossa história comum do Ocidente a gente viu isso, né? Os cristãos durante muito tempo eles vão considerar os judeus culpados pela morte de Cristo. Então, pragas para os hebreus, para os judeus, aparecem em muitos momentos dos oráculos. Né? Dizem que os judeus vão ser punidos pelo mal que fizeram. Isso aí aparece no oráculo. Elias, né, que foi outro que foi levado ao céu sem morrer. Né? Eu já tinha falado de Enoque, Enoque não passou pela morte, né, ele foi levado ao céu sem morrer. Elias também foi um que foi levado ao céu sem morrer, segundo o cânon bíblico. Ele vai reaparecer e vai fazer sinais do céu que vão trazer destruição para a terra. Né? As 10 tribos perdidas de Israel, né, foram invadidas pela Assíria, né, que eram tribos que eram consideradas ímpias, elas não seguiram o caminho de Deus, e aí a Assíria vai, invade e destrói essas tribos. Essas tribos elas vão voltar, elas vão reaparecer no mundo e vão se voltar contra os escolhidos de Deus, né, para os destruir. É interessante esse trecho porque parece um pouco contraditório dentro dos oráculos, né? O oráculo diz que vai ter uma escuridão tão grande que vai ser impossível as pessoas se localizarem. Né? Ela vai dizer assim, existe uma escuridão enorme e você não sabe onde fica norte, não sabe onde fica sul, porque é uma escuridão tremenda. Mas ao mesmo passo que você tem essa escuridão, que você não consegue enxergar nada, você tem uma coluna de fogo que sai destruindo tudo. Então esse fogo aí não tem luminosidade, é simplesmente um fogo apagado, que sai destruindo tudo e você não vê nada. Talvez, né? Pode ser uma concepção, né? É o fogo negro. Aí faz menção. É o fogo negro. A gente tem um E aí simbolismo você também... muito comum. A gente tem um simbolismo muito comum que é do sol negro. Né?
Então, eu acho que tem a mesma relação simbólica. Eu fiquei me perguntando se é realmente isso, porque nos oráculos não deixa isso claro. Isso é uma suposição que eu levantei baseada justamente nessa noção, né? Que, tipo, se você tem fogo, como é que você tem uma escuridão que você não consegue enxergar nada? Mas talvez seja justamente esse fogo negro, né? Que sai queimando tudo, mas você não consegue enxergar. Assim como acontece em alguns textos do livro de Enoch. É interessante que tem uma cultura, eu acho que é no Japão, né? Dessa ideia desse fogo negro que toca, queima tudo. Eu me lembrei disso porque tem um dos animes, no Naruto, por exemplo, você tem uma técnica que um dos personagens faz, que é um fogo negro, que quando esse fogo pega em alguma coisa, ele não pode ser extinto. Ele só é extinto quando aquela coisa que ele pegou for totalmente destruída. Né? E aí você vai encontrar na mitologia mesmo muitas referências, principalmente essas orientais, muita referência a esse fogo negro, esse sol negro, essa coisa que destrói tudo, né? Que tem contato. É interessante que o Luke falou aqui no chat. É o golpe Amaterasu do Sasuke. Isso, é. Interessante, né? Justamente o nome da deusa do sol na mitologia japonesa. Né? Assim como acontece em alguns textos do livro de Enoch, você vai ter essa menção ao Tártaro, né? E lá você vai ter titãs, gigantes. É interessante, as pessoas que morreram lá no primeiro dilúvio, elas vão estar aprisionadas no Tártaro também, e todos eles vão ser julgados e destruídos aí nesse momento. Né? Os ímpios serão torturados na Gênero do Tártaro. Eu coloquei porque é interessante, porque aí são duas concepções diferentes. Né? Essa Guiena faz a menção ao abismo da cultura hebreia, enquanto o Tártaro é da cultura da mitologia grega, né? Mas os oráculos eles fazem esse diálogo, né? Eles pegam essas coisas, esses elementos e juntam, porque é o fruto da época, né? Você está falando aí de textos que foram escritos também após o advento de Cristo. Então, eles vão ter essa mistura, tanto de cultura hebreia como de cultura grega, sendo realizada ali. No trecho final, nesse último trecho aí você tem o destino final de ímpios e de justos, né? Os ímpios vão estar em punição eterna e os justos vão estar onde? No paraíso? Não, eles vão estar nos campos elíseos da mitologia grega. É muito interessante os oráculos nesse aspecto. Eles fazem mesmo essa junção do cristianismo com a cultura grega do helenismo ali que estava graçando ainda em Roma naquele momento. Né? Então é muito legal. É uma pena realmente que eles estão em português para ficar mais acessível. Mas é muito interessante os oráculos. Fala, Henrique. O Henrique quer falar. Na verdade, isso não parece parece mais uma intertextualidade bem explícita, né? Não parece sim. nem assim uma junção. Se for analisar do ponto de vista do texto em si, é uma intertextualidade bem explícita, bem direta mesmo. Uhum. Porque você fica imaginando. Tipo, eu me lembrei quando a gente teve aquele encontro lá, né, que tu estava presente, que o Alexandre trouxe justamente isso, tu lembra? Que ele tinha falado, né, que tinha um oráculo que havia falado dos deuses gregos, que os deuses gregos eles deveriam se subordinar a esse deus cristão que havia aparecido. Né? É interessante, né? É muito interessante esse diálogo das culturas assim tudo. Né? Uhum. Daí tu ia falar. Não, era isso que eu ia comentar, dele que ele comentou esse lance da intertextualidade explícita, né? Que a gente tem que entender que na época em que aquele isso foi escrito, era importante para quem estava escrevendo se conectar com esses grupos, né? Então, quando eu menciono o Tártaro, eu me conecto com aquele grupo que entende o que o Tártaro representa, e quando eu menciono a Guiena, eu me conecto com aquele grupo que entende o que a Guiena se simboliza, né? Então, eu trago uma amplitude maior para as pessoas prestarem atenção naquilo que eu estou falando. Né? Mas assim, esse último trecho final é muito interessante. Tipo assim, as pessoas vão para os bem-aventurados dos Campos Elíseos ali, que é uma noção grega de bem-aventurança. É muito interessante, é muito legal. Muito legal mesmo. E aí nós temos duas representações do que seriam sibilos. Representações que vocês conseguem identificar de onde é? Alguém arrisca? Capela Sistina. Duas. Capela Sistina. Então, presença na Capela Sistina, que Michelangelo representou 5 sibilas da antiguidade. A gente separou duas aí, que foi a Délfica e a Eritreia. Segundo o Ney, a Délfica está bisbilhotando que a Eritreia está escrevendo. Lendo, no caso, né? Não, ela vai copiar, que ela está com o dela na mão.
Verdade. Aí, gente, a gente botou aqui as referências, tá? Para vocês darem uma olhada, que a gente utilizou. Fica aí no PDF, que está disponível no link que a gente mandou no bate-papo para vocês. E aí a gente queria só destacar que hoje a gente finaliza a Apocalíptica, né? Foram 3 encontros, foram 3 momentos muito bons, muito legais. Eu agradeço a todo mundo que participou, vocês contribuíram muito. Eu particularmente, não gosto de ficar falando sozinho. Então, eu gosto muito que as pessoas participem, né, façam as suas contribuições, né, falem das referências que tem, porque também traz novas referências para a gente também, né. Então, é muito legal, a gente gosta muito desse tipo de contato com vocês, né, de uma aproximação maior. Glauco, você quer falar algumas suas últimas palavras antes do Apocalipse se concretizar? Gente, para mim foi a primeira vez que eu fiz algum trabalho assim online, né? Foi um prazer imenso estar com vocês. Eu faço das palavras do Ney a minha. Realmente, quando a gente está falando assim, que a gente fala, que vocês não se manifestam, eu penso só que tem alguma coisa errada, né? Mas quando vocês trazem alguma coisa, sempre soma mais ao conteúdo que a gente está trazendo. É sinal que pra gente, vocês estão compreendendo aquilo que está sendo falado, né? Que vocês estão fazendo ligações com outras coisas, então sempre é muito importante. Foi uma experiência sensacional para mim, tanto por estar com vocês aqui online na quarentena, na dificuldade dessa, como também por trabalhar juntamente com o Ney, né? A gente montando essas coisas foi muito interessante. Muitas vezes a gente montando as coisas, a gente dizia, cara, eu li isso e foi legal, e vocês trazerem as coisas, a gente ficava sempre muito motivado com essa experiência que a gente teve aqui. Muito obrigado mesmo. E a gente está fazendo, como todo bom apocalipse, né? A gente tem o fim, mas a gente tem o recomeço. Então, a gente, dentro desse projeto de Paideia Apresenta, a gente encerra o Apocalíptica hoje, mas a gente já vai fazer a divulgação em primeira mão para vocês do nosso próximo assunto. A gente vai continuar nesses horários de sextas-feiras à noite discutindo outras coisas. Aí eu trouxe a arte para vocês do nosso próximo encontro, que vai ser o Confinados. A gente decidiu fazer 3 encontros para a gente conversar sobre personagens da mitologia que, de algum momento, por algum motivo, de alguma forma, foram confinados, ou se confinaram, ou ficaram confinados, ou acabaram, em algum momento, aprisionados, exilados, né, apartados de quarentena. Os personagens que, em algum momento, né, viraram o quarenteners, né? E aí a gente pretende, dia 15, falar dos personagens da mitologia grega. No dia 22, a gente falar de outras mitologias, personagens confinados de outras mitologias. E no dia 29, a gente falar de mitologia criativa, ou seja, filmes, livros, séries, né, personagens que têm esse confinamento, essa característica. E a gente conversar um pouco sobre os motivos do confinamento, os resultados do confinamento, o período de confinamento, e aí, de certa forma, a gente também refletir um pouco sobre a nossa situação de isolamento social também, né? Onde é que faz a inscrição? Esses eventos não precisa escrever, não, só chegar chegando.